Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que se conectam aqui neste canal, nosso canal, e para mais uma reflexão para esse dia, para essa semana. Essa semana para mim foi uma semana assim bem difícil. Aliás, esse mês está sendo um mês bem difícil devido à perca de vários amigos que têm descido à sepultura. E assim, tem um momento que a gente fica tão pensativo, né? E entristece os nossos corações, porque a morte é uma coisa que a gente nunca supera, né? A gente tem esperança, porque está na palavra de Deus, né? Que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram no Senhor. E a gente vai reencontrar esses amigos, esses irmãos, essas pessoas queridas. Só que a gente nunca está preparado para isso, para a morte, né? Então, essa semana eu perdi uma grande amiga. Então, assim, deixa um pouco a gente abalado, né? Toda perda de alguém querido nos abala um pouquinho, não é verdade? Mas temos que olhar para frente, confiar em Deus, seguindo as ordens que Deus pede que seguimos através da palavra dele, né? E a nossa reflexão de hoje tem como título Fique Tranquilo, né? Em meio à turbulência dessa vida, em meio às perdas, em meio às frustrações, em meio às doenças, o caos, né? Temos que ficar sempre tranquilos, esperando em Deus. E Marcos 4:39 até o 40, vem dizendo assim: acalme-se, fique quieto. Não, desculpa, gente. Eu vou ler desde o princípio. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Né? Essa parte aqui é onde os discípulos estavam num barco, né? E veio aquelas ondas, aquela tempestade, e a água começou a entrar num barco, e eles ficaram ali com medo, né? E foi quando Jesus veio e só deu uma ordem, né? E tudo se acalmou. E assim eu comparo com a nossa vida muitas vezes. Às vezes a gente passa por turbulência, né? Por tempestades, e a gente fica apavorados, não é verdade? Pelas circunstâncias, pela uma doença, né? Então, aqui Jesus diz assim: por que vocês são tão medrosos? Por que não confiam em mim? Eu estou aqui, né? Mas quando a gente tem medo, tudo vem através do medo. O medo é a grande destruição do ser humano, é o medo, né? Eu acredito que o inimigo de nossas almas, ele trabalha muito através do medo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de uma pessoa vir nos deixar, né? A gente tem medo de má notícias, enfim, a gente tem medo de quase todas as situações que nos envolvem, a gente tem medos, né? Então, a palavra de Deus, eu não sei nem quanto, acho que mais de 300 vezes está escrito: não temas, não temas, né? Jesus já sabia, ele já conhece cada um de nós, seus filhos. E por isso que a palavra dele já está escrito: não temas. É justamente por isso, porque ele sabe que o inimigo de nossas almas, ele está ali todo dia trabalhando, né?
através do medo. E enquanto a gente se apavorar, enquanto a gente passar por situações que nos leva a esse medo, a gente nunca vai conseguir ver o que está na nossa frente. Às vezes a solução está do nosso lado, mas através do pânico, através do medo, a gente não consegue ver a solução, não é verdade? Então aqui a palavra de Deus nos adverte que não temas, eu estou contigo. Até a consumação desse século, até quando Jesus voltar, ele vai estar conosco. E é por isso que a gente tem que confiar nas palavras de Deus. A gente tem que nos apoiar na palavra de Deus, né? Mesmo que o barco possa afundar, mesmo que a tempestade venha tão forte e a gente começa a tremer de medo, a gente tem que enfrentar o medo, muitas das vezes, né? A gente precisa enfrentar o medo, porque é através do medo que surge milhões de problemas na nossa vida. Eu lembro também da história de Agar, né? Agar, quando ela estava com o filho dela no deserto, ela pegou o seu filhinho, deixou ele embaixo de uma árvore para morrer, porque ela não tinha alimento e nem tinha mais água, tinha acabado. E ela ficou desesperada. E aí ela clamou ao Senhor e veio o anjo, né? Por que choras? Por que está tão aflita? O poço está aqui do lado, aqui tem um poço de água. Mas o medo não deixou que ela visse o poço. O desespero do seu coração não deixou que ela visse ali o poço que estava do lado dela. É assim a nossa vida. Quando a gente passa por problemas, a solução está do nosso lado, mas a gente não consegue ver a solução. Porque o desespero coloca uma faixa, uma venda nos nossos olhos e a gente não consegue ver. É igual quando a gente, muitas das vezes, a gente fica aflito com alguma coisa, que a gente quer resolver aquilo rápido, da nossa maneira, e fica pior, não é verdade? Em vez da gente ter calma, fazer oração, pedir discernimento e sabedoria de Deus, para a gente resolver aquilo que é preciso ser resolvido com calma. Por que a maioria das situações de hoje, seja familiar, divórcio, casamento sendo desfeito, tudo por causa que a gente quer resolver da nossa maneira, do nosso jeito, não é verdade? E a palavra de Deus disse, fique tranquilo, confie em mim, né? Às vezes tem situações que vêm na nossa vida que é para a gente crescer na fé, né? Às vezes Deus deixa que as situações venham na nossa vida para que a gente pare e ore mais, para que a gente possa estar mais em comunhão com Ele, para que a gente possa crescer na fé, né? É através dos problemas que muitas das vezes a gente vai mais aos pés de Cristo. Porque quando a gente está bem, quando está tudo bem, quando as coisas estão tudo resolvidas, a gente negligencia estar com Jesus, através da oração, através da leitura da palavra dele, né? E então, a gente, enquanto estiver nessa terra de pecado, nesse mundo de pecado, a gente vai passar por tribulações. A vida do cristão não é fácil. Quem é cristão sabe disso. Não é fácil a vida do cristão. A gente tem que estar sempre ali sendo vigilante, né? A gente tem que ser uns cristãos vigilantes. O servo de Deus tem que ser vigilante na sua caminhada aqui nessa terra. Porque qualquer vacilo, o inimigo, ele nos traga, né? Então precisamos confiar nas suas promessas e andar com Cristo diariamente. Tem outra parte na Bíblia que eu gosto muito, que está no livro de Filipenses, né? Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim:
sempre me trouxe, que esses versos sempre me trouxe esperança, né? Que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que promessa linda. Temos que ser vigilantes, né? Não ficar preocupados. Às vezes a gente fica preocupado demais. Eu tenho essa luta comigo, da preocupação. Às vezes, quando acontece algo com meus familiares no Brasil, eu fico aqui muito preocupada, às vezes nem consigo dormir, né? E isso tem me atormentado. Quando eu passo tempos assim, eu vejo como minha fé é tão pequena, né? E, e às vezes eu me sinto como H, ali naquele momento de desespero. A solução está aqui do meu lado, mas eu só consigo ver o problema, nunca consigo ver a solução, muitas das vezes, né? Pelo desespero. Que possamos aprender a confiar em Deus. Deus, o dono do universo, Ele fez tudo, tudo está no seu controle, tudo, nada acontece sem a permissão de Jesus Cristo, não é verdade? E por que a gente teme tanto, né? Por que a gente é tão medrosos, como aqui Marcos, Jesus fala? Por que vocês são tão medrosos? Em outras Bíblias diz, por que vocês são tão tímidos, né? Desculpa, gente, eu tô aqui com uma alergia. Esse tempo aqui na Alemanha, estamos na primavera e as flores soltam muito pólen e aí eu fico com alergia. Mas temos que confiar, irmãos, temos que sempre lembrar das promessas de Cristo. Não deixar que o desespero nos segue diante das situações da vida, né? Não sei o que você está passando, não sei no momento o que te aflige, eu não te conheço, eu não sei o que passa na tua vida, mas a palavra de Deus diz para você hoje que é para você não temer, não ser medroso, não ser medrosa, confiar nas promessas de Cristo que Ele tem para a sua vida nesse dia, nessa semana. Reflita nas promessas de Cristo. Leia mais a palavra de Deus. Busque mais a Deus através da oração, através do estudo da palavra. Tira uma hora do seu dia. Entre no seu quarto. Leia a tua palavra. Leia a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Reflita nas promessas maravilhosas que Deus deixou para nós. A esperança, temos que ter esperança, não é verdade? O cristão sem esperança, ele é morto. E o cristão com esperança, ele é feliz, ele é alegre, mesmo pelas circunstâncias que às vezes passamos. Às vezes o nosso barco está passando por uma tempestade, mas temos que ter fé, confiar que Jesus está ali sendo nosso piloto. Eu sei que nem sempre a gente age assim, que é difícil, mas temos que aprender a confiar nas promessas de Deus. Temos que aprender a cada dia, aprender a lidar com os problemas da vida, sabendo que tem um Deus que está ao nosso redor, que está ali segurando a nossa mão. Ele mesmo disse que Ele estaria ao nosso lado todo o tempo da nossa vida, todo dia. Muitas das vezes é a gente que nos afasta dele, mas Ele nunca se afasta de nós. Então segure na palavra do Senhor. Fique tranquilo. É isso que Deus pede para você fazer hoje. Fique tranquilo. Confie em mim. Eu estou com você. Você é a coisa mais preciosa
preciosa que eu tenho. A promessa de Deus é tão linda. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Nós somos a coisa mais preciosa que Deus tem. Não é à toa que Ele deu seu único filho por um preço tão alto, para morrer por mim e por você. São tão pecadores como somos. Mesmo assim, Deus deu seu único filho. Que sacrifício grande. Então vamos confiar nesse Jesus maravilhoso. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, eu coloco cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tu venha colocar no coração dessa pessoa, Senhor, tranquilidade, fé. Tira o medo, Senhor, dela. Tira o medo de mim, Senhor. Que possamos confiar mais, Senhor, nas tuas promessas. Eu não sei, Senhor Deus, quem está ouvindo essa mensagem, se está passando por algum problema, situação, mas vá de encontro, Senhor, com essa pessoa. Leva paz ao coração dessa pessoa, Senhor. Busque essa pessoa, Senhor. Abrace-a nesse momento. Enxugue suas lágrimas, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a nossa vida e nos conduza, Senhor, nos teus caminhos. Queremos, Pai, ser fiéis a Ti, Pai. Que possamos ficar tranquilos, Pai, diante das situações que virão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que te dê a paz. Graça e paz. Deus te abençoe. Até outra hora.